Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está chegando. Daqui a pouquinho eu estou me direcionando para cobrir um campeonato, mas antes disso, não poderia vir aqui, né, e deixar de passar aí as últimas informações do Flamengo referente a esse jogo contra o Cruzeiro amanhã, né, às 18h30. Pré-jogo aí, basicamente, com algumas informações pontuais. Tem também notícia sobre a renovação do Pedro, do Arrascaeta. Tem notícia também sobre o Guilherme Varela, Gonzalo Plata. O que o Leonardo Jardim, né, tem falado aí sobre essa situação e esse confronto amanhã? Será que teremos lei do ex? Espero que seja só do Arrascaeta, tá? Falaremos também sobre informações referente ao Caraz. Então, assim, galera, tem bastante coisa, chega com tudo. Tem Jorginho e tem outras notícias mais. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva se você não é inscrito ainda no Visão Rubro-Negra. Ativa o sininho das notificações e quem puder compartilhar e hypar, tá? Lembre-se de hypar o nosso vídeo aí para ajudar o YouTube a recomendar e chamar aí 3, 5, 10 pessoas para conhecer o nosso trabalho, tá bom? Antes de mais nada, sem muita enrola, deixa eu passar logo aqui para todos. O Flamengo desembarcou aí há poucos minutos em Belo Horizonte e os jogadores que viajaram, a lista relacionados de forma oficial, está aqui na tela. Alexandro, já voltando aí recuperado, né, do edema, mas a princípio ainda pode começar no banco. Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Victor, Joshua mais uma vez recebendo oportunidade, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro Rossi e Wesley. Então o Flamengo está tendo aí 5 reforços, né, do último jogo para esse confronto. No caso, Pedro está de volta, Arrascaeta está de volta, Rossi está de volta, Alexandro está de volta e De La Cruz também. Só que mesmo com essa quantidade de reforços, hoje pela tarde foi informado pela imprensa do Rubro-Negro que o Gonzalo Plata vai ser desfalque. Ele que ainda tem, né, um edema ósseo ali no joelho direito, não é nada grave, também não impede ele de jogar, mas tem sentido algumas dores em momentos pontuais. E como hoje, no sábado, ele se queixou de mais um pouco de dor, o Flamengo entendeu que era interessante dar uma segurada no atleta para que não haja nenhum risco e nenhum perigo dele ser colocado à vera numa situação que não era necessário, tá? Então, Plata não está na lista aí, por isso o Joshua, mais uma vez, recebe essa oportunidade. Com isso, um provável Flamengo que pode vir a campo é esse aqui. Rossi no gol, voltando aí ao lado de Léo Ortiz e Léo Pereira, né? As duplas do Léo. Wesley, mais uma vez, sendo titular, e Ayrton Lucas, já que tem o Alexandro no banco, né? O Ayrton Lucas, mais uma vez, pode estar começando contra o Cruzeiro. Pulgar e De La Cruz na dupla de volantes, Arrascaeta como meia criador, Gerson ali caindo pela direita, Cebolinha recebendo essa sequência provavelmente na esquerda e o Pedro voltando a começar mais uma partida nos minutos iniciais centralizado. Para mim aqui, sendo muito sincero, entendendo também o estilo de jogo do Leonardo Jardim, eu acredito que é a escalação mais coerente, tá? E a mais forte também para enfrentar o adversário. Já que o Flamengo está com força total, por que não colocar força total? Então, a decisão 100% acertada, tem que ir para cima da melhor forma possível e a gente sabe que é buscar os 3 pontos para permanecer na liderança. O treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ele até foi comentado, né, e foi comparado sobre a equipe dele e a equipe do Flamengo, essa aqui. E aí ele basicamente colocou assim, com certeza não será um jogo fácil, pois toda a gente conhece bem a qualidade do Flamengo, mas acredito que na nossa casa, nos nossos adeptos, eles podem nos ajudar com menos dias de recuperação, jogadores cansados. Espero a ajuda desse 12º jogador que tem nos apoiado para fazermos um jogo positivo e com certeza na nossa casa vamos procurar um resultado positivo. E aí, durante essa declaração, o que mais me chamou a atenção foi ele falando, né, basicamente que tem ali, entre aspas, até uma certa inveja do rubro-negro, porque o Flamengo consegue ter um elenco caro, mas um elenco equilibrado. E a gente sabe que teve alguns pontos já de reuniões por lá, que ele vem questionando, né, algumas contratações. Não à toa, numa última coletiva, ele falou: elenco caro não quer dizer que está qualificado, né? Não quer dizer que tem bons jogadores. Então, depois de ter dado essa na lata, mais uma vez o Leonardo Jardim pontuando a respeito disso. O Gabriel deve começar no banco, o Gabrigol, né, conhecido aí pela nação rubro-negra, e o Leonardo Jardim também fez muitos elogios ao atacante no último confronto agora da Copa do Brasil, e disse assim: Gabriel é um jogador que normalmente atua em um sistema com 2 atacantes. Ele sabe bem que está aumentando os níveis de intensidade. Apesar de não estar jogando sempre, tem mostrado atitude muito importante para o grupo.
sempre muito bem integrado, comunicativo, e isso nos satisfaz. Então foi elogiado, né? Quem sabe aí ele não ganha uma moralzinha por lá, ele que já vem pegando o banco de reservas com uma certa frequência, tá? Torcedor, coloque aqui nos comentários se você gosta dessa escalação, se você faria alguma mudança, tá? Dentro desse time aqui, eu até pontuei para vocês sexta-feira, para quem estava aqui na nossa live ontem, que o Leonardo Jardim joga muito no 4-1-3-2, né? E devido a isso, o time que o Flamengo puder colocar em campo, força máxima, o time mais coerente tem que ser colocado sempre para poder esses 3 pontos fora de casa e focar totalmente na Copa Libertadores, porque quarta-feira, às 21h30, em Central de Córdoba, né, lá na Argentina. Então, diz que o Flamengo vai precisar também de força máxima, tá? Vou falar para vocês agora sobre a questão do Pedro, do Arrascaeta e do Guilherme Varela. Antes de mais nada, se você ainda não foi jogar, bora jogar aqui rapidão. Lembrando que a Inplay é parceiro oficial do Visão Rubro-Negra. Tem aqui o QR Code na tela aparecendo para vocês, tá? Não é bet, é um jogo de habilidade. E o link tá aqui também fixado nos comentários para você só clicar, já no cadastro recebe 1.000 moedas, tá bom? Nesse cadastro você, por exemplo, já pode jogar e competir comigo essa aqui, ó. Essa aqui só vale 250 moedas. Se você ganha 30.000 moedas. Então, assim, bora, que a Inplay já começou, tá? Clique em participar, vai responder sim ou não. É muito fácil. E responde as 10 perguntas e finaliza, tá bom? Mais de 2,5 impedimentos no primeiro tempo, acredito que não, é muito. Mais de 6,5 escanteios do Flamengo no jogo, eu vou botar não, mas pode ser que sim, tá? No jogo, pode ser que sim. Mais de 3,5 cartões amarelos no jogo, bem provável, bem provável. Vai ser um jogo bem tático, podem observar, tá? Que vai ser um jogo bem tático dos dois lados. Mais de 10,5 chutes do gol, sem dúvidas, sem dúvidas. Mais de 60% de posse de bola para o Flamengo. Nesse quesito aqui, eu confesso que eu estou com uma dúvida do que marcar. O Flamengo tem tido uma média de 68% de posse de bola, mas com o Cruzeiro fora de casa, eu estou com um pouco de dúvida. Dessa vez eu vou no não, tá? Então é fácil, como vocês estão vendo aí, só responder as 10 perguntinhas. Não vou passar aqui o spoiler, né, de todas as minhas respostas para vocês, até porque eu estou competindo com a galera. Essa semana eu fui muito bem, ganhei bastante moeda, então estou competindo com a galera, mas se você ainda não foi, vem com a Inplay e participe você também, tá bom? Agora sim, voltando aqui às nossas informações, falando primeiramente sobre o Pedro. O Flamengo está buscando renovar possivelmente o acordo com o Pedro. Atualmente, o atacante ele tem um salário, segundo o Venê, defasado no elenco. Para vocês terem noção, o Pedro hoje recebe menos em salário do que o próprio Michael. Os empresários do jogador já sinalizaram ao Clube Carioca o interesse dessa renovação de contrato, assim como esse aumento salarial. Já existe hoje um acordo entre os agentes do Pedro com o diretor José Boto, mas ainda, claro, depende muito desse ok por parte do presidente BAP, tá? Ainda segundo o jornalista, tem a questão do Arrascaeta. O Arrascaeta não vai ter renovação por agora. O empresário do jogador conversou com o Boto e o Boto deixou bem claro que isso vai ser pontuado no momento certo, que vai deixar esse assunto mais para frente. E sobre o Guilherme Varela, o Flamengo está muito avançado. Daqui a pouco, questão de dias aí, semanas, vai ser anunciado que o lateral direito do Flamengo reserva, né? Porque tem o Wesley ali atualmente, vai ter seu vínculo estendido até 2027. Sobre o Cleiton, os empresários do Cleiton já avisaram que não querem renovar com o Flamengo. Com isso, o vínculo de fato dele está acabando em dezembro desse ano de 2025 e a gente só deseja sorte para o jogador. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, cara, só deseja sorte e vida que segue, tá? Falando até na saída de jogadores aí, possíveis chegadas, nós temos 2 jogadores do meio de campo para trazer informação. Primeiro, Jorginho. Com o Flamengo de olho, o Jorginho já tem uma possível data para retornar os gramados. Segundo o BBC, né, ele sofreu ali uma perfuração no pulmão em abril, durante aquele confronto da Premier League. Segundo o treinador Mikel Arteta, ele já está ok, já volta a jogar na próxima semana e existe uma expectativa positiva de que contra o PSG, no segundo jogo da semifinal, o Jorginho já esteja no banco de reservas, tá? A respeito do outro jogador, que é o Charlie Alcaraz, o Flamengo já deixou muito claro ao Everton hoje, através do dirigente José Boto, que não vai ficar preso ao clube inglês, porque já tem outras equipes de lá também interessados no atleta. Se o clube do Everton, não exercer a opção de compra, outro time vai poder levar tranquilamente o argentino. A escalação de hoje, para quem não viu, informação do Mauro César, né? A escalação de hoje,
foi um indício de que o Everton está temendo perder o jogador para a concorrência. Por isso colocou ele como titular, ele deu assistência, foi muito participativo e o Everton ganhou. Se eu não me engano, foi 3-0, 3 é alguma coisa. Eu vi 3 gols só, então não consegui ver todo o confronto, tá? Até um golaço do Inciso e tudo mais. Então, esse aviso já foi dado, tá? Esse aviso já foi dado pelo Flamengo. Se vocês não forem cumprir a cláusula, se vocês não tiverem interesse, a gente já tem outros clubes interessados para fazer a negociação. Talvez seja por esse motivo que ele voltou ao time titular. Quinta vez, tá? Vão contabilizando aí, quinta vez que ele começa entre os principais pelo clube inglês. Outra informação também aqui para trazer para vocês, ainda sobre o clube rubro-negro, falando até sobre o Gonzalo Plata, antes que eu me esqueça, o Flamengo, ontem, na sexta-feira, divulgou um balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, e nesse balanço colocou de maneira muito clara o investimento de 100 milhões em compras de jogadores. Desses 100 milhões, 30% foi referente aos direitos econômicos do Gonzalo Plata, onde o Flamengo conseguiu comprar 50% dos direitos dele, que deu mais ou menos 39 milhões passados ao Al Sadd do Catar. O Flamengo contratou ele em agosto por 9 milhões de dólares. O Flamengo pagou 4,25 milhões de dólares, o resto está sendo pago gradualmente, de acordo com as metas estabelecidas que o jogador tem batido, né, vamos dizer assim, com o decorrer do tempo, tá? Então, só para deixar claro para vocês que isso também está devidamente encaminhado. E sobre o Joshua, ainda falando da questão inglesa aqui, o Flamengo tem conseguido uma repercussão muito positiva fora do país. Prova disso é que depois da vitória por 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, o nome do Joshua foi parar em alguns jornais ingleses. E segundo o portal ali do Transfer Site, que é muito focado no mercado da bola, muito focado também no mercado por lá, eles colocaram a seguinte frase: Joshua, de apenas 17 anos, está se mostrando um dos melhores jogadores jovens do Flamengo. E na sequência eles botaram assim: o Flamengo segue formando bons jogadores como sempre fez. Então a gente sabe, mesmo com as críticas pontuais que fazemos aqui, né, sobre a gestão da base do Flamengo, ainda assim é uma grande vitrine que está sendo monitorada por todos os clubes mundo afora, tá? Não se esqueça, deixa o like, não se esqueça de se inscrever, bora jogar na Inplay. Se você também é promotor de evento, se você quer contar com algum influenciador, cantor, banda, a sua escolha, contrate artistas, vai fazer todo o trâmite de maneira segura, simples e correta para você. Tem um contato do setor comercial aqui na descrição e não se esqueça de hypar e se inscrever no Visão Rubro-Negra, tá bom? Sábado, amanhã, 11 horas, estou lá na S1 Live com uma super bancada, somente Bernardo Ramos e André Rocha amanhã na bancada, junto comigo na S1 Live. E no pós-jogo estou aqui com vocês também no Visão Rubro-Negra, tá bom? Abraço para todos e até mais. Fui, nação!